definitivamente se preocupar com o chat hoje. Tá bom. Porque eu já vou começar essa live ensinando meus inscritos e as pessoas que estão acompanhando essa live como remover os chatos do chat. Funciona assim. Você pega o seu dedinho, tá? Para você acabar com qualquer chato do chat. Vai lá e coloca no botão do like. Tá escrito aí, ó. L-A-I-Q-U-E. Like. Like. Aqui é like. Você dá o like. Depois você vai no nominho da pessoa que você quer aqui do lado e pumba. Aí, silenciar a pessoa, você não vê mais a pessoa falando besteira, ok? Dessa forma, você ajuda a gente e silencia os chatos de plantão aqui. Boa noite a todos, bem-vindos de volta. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. O que é o sobrevivencialismo e preparação? Sobrevivencialismo e preparação é vida rural? Não. Sobrevivencialismo e preparação é um estilo de, sei lá, pensamento? Não só. O sobrevivencialismo e a preparação é efetivamente o estudo para que você entenda como efeitos que acontecem no mundo afetam a fisiologia humana. Como isso vai tornar você vulnerável ou não. Falta de comida é um efeito que pode te ferrar? Sim, pode ferrar todo mundo. Falta de um teto, de abrigo? Sim. Falta de água? Principalmente. Nós vivemos numa época de total insegurança. Total insegurança. Quem hoje está dependendo do sistema está deliberadamente ferrado. Sim, vocês estão ferrados. Quanto mais dependente você for do sistema, daquilo que vem da mão de outra pessoa, como se fosse um presente para você, embora você pague caro por ele, é, de fato, algo que vai controlar a sua vida, vai controlar o seu destino e vai controlar o que acontece com você e com a sua família. Seja isso uma ação governamental, seja isso uma informação. Pois é, informação também serve para controlar. Dívidas servem para controlar. Informação, dívida, o que tem e o que não tem, o preço das coisas, tudo serve para te controlar. Eu tenho que dar alguns avisos aqui agora, Raposo, de cara. Eu vou cumprir as minhas promessas. Eu vou cumprir, tá? Hoje a gente começa e o assunto é aquele ali, ó. Latas. Se tem uma preparação que esse que vos fala entende e faz com gosto, é a preparação de lata. E tudo que você precisa para fazer uma raposa opressora ficar quietinha é essa arma aqui. Essa arma é opressora. Essa arma, que por acaso é a janta de hoje, é o suficiente para fazer uma raposa miar. Você sabe que eu tô protegida hoje, né? Você tem o seu machado, eu tenho a minha raposa de obsidiana que eu protege de todos os males. Quero ver ela te Então, proteger do gosto da dobradinha em lata. Eu quero ver essa raposa... Tem outra coisa! Olha. Não Que isso? posso. Que isso? Você tá de batom? Não posso estragar. Ah, mas Se você eu comer, vai vai... estragar. Você vai porque hoje a live fala de um dos maiores e mais completos complementos para a preparação de qualquer pessoa que está assistindo a gente. E, acredita em mim quando eu falo. Acredita em mim quando eu falo. Vocês costumam assistir a Globo? Quem é assiste a Globo? Primeiro fala daí de onde vocês são, deixa a galera chegar, são só 4 minutos de live. Fala aí de onde vocês são, por favor. Com fome tudo fica gostoso, concordo, Lauro. Ponta Grossa, Barretos, vizinho, Sampa, Santos. Ah, o Vinícius chegou, a gente já pode começar a live. Obrigado, Vinícius. Eu estava enrolando para esperar você chegar, cara. Dobradinha de quebrar as pernas mesmo, né? Pois é, Globo lixo. Você pode falar o que você quiser da Globo, meu amigo. Você pode falar o que você quiser da Globo. Você só não pode falar do Globo Rural. Tá? O Globo Rural é o melhor programa sobrevivencialista que existe no planeta. Ele é quase tão bom quanto o Guia do Sobrevivente.
Portugal. Portugal, olha, tem bastante gente aí. Bom, desde já, de Portugal hoje está maciça. eu preciso realmente agradecer a presença de vocês aqui. Quero que vocês saibam que é uma honra e um privilégio estar aqui. Toda vez a gente está conversando nessa live aqui, pelo seguinte, a gente está tratando, tem muita gente tratando o sobrevivencialismo como uma coisa aleatória, como uma coisa que pode ser qualquer outra coisa, como vida off-grid, como só sustentabilidade, como morar na fazenda, como isso não é sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo e preparação é sobrevivencialismo e preparação. Ele é para ser feito em tempos de crise e ele é para ser feito em tempos de paz. Em tempos de crise, você trata o sobrevivencialismo na linha dura. Você trata a preparação como se você estivesse dentro de uma guerra, porque, de fato, você está literalmente atrás das linhas inimigas. Então, a partir dali, você começa a fazer as suas preparações. Uma coisa é a preparação daquele que tem mais grana, outra coisa é a preparação do mais pobre. O sobrevivencialismo não está preocupado com o tanto de grana que você tem, e sim com as ações e como você baseia a prática na sua vida. Como você faz para que você e a sua família fiquem mais seguros, para que você tenha aquilo que você precisa armazenado e preparado antes que a coisa aconteça. O sobrevivencialismo, ele pode se basear tanto na fé que você tem, ou seja, se você acredita em alguma coisa e essa religião, ou seja lá com o que você norteia a sua vida, vai te tornar um preparador. Se você é totalmente ateu, mas tem um mínimo de lógica, está vendo como o mundo está e para onde nós estamos caminhando, você também vai entender o sobrevivencialismo e preparação como algo urgente, algo necessário. Por quê? Você tem que estar preparado antes do martelo descer. E não é só um estilinho de vida ou uma vida baseada para quem tem muita grana que vai funcionar o sobrevivencialismo, muito pelo contrário. Esse canal foi forjado por pessoas que não tinham nada, que começaram absolutamente do zero e que sentiram na pele o que é você levar uma marretada como essa. E nossas preparações aqui são preparações de uma família comum. Não tem nada de super, não tem nada de excepcional. São pessoas comuns preparando as suas vidas e preparando as suas casas para poderem dar o mínimo para os seus filhos quando as coisas ficarem pior. E o sobrevivencialista real não pensa em ser, o sobrevivencialista real pensa em quando. E nada é mais sobrevivencialista em termos de preparação do que as latarias. Lata é comida pra caramba, e eu vou hoje mostrar para você que uma lata pode garantir quase tudo. Quase tudo. Ok? Deixa eu carimbar do seu like, o Daniel. Vamos lá. Rapazinha, eu vou começar isso aqui antes da gente passar para a sessão de janta, mostrando para vocês uma cota de 50 gramas de arroz, ok? Posso pedir um favor para você? Pois não. Coloca para mim isso aqui lá e cozinha ele para mim. Pode cozinhar normal, sem nada. Só água e arroz e um tiquinho de sal só. Eu não quero que nada atravesse, eu quero mostrar quanto é uma quantidade de 50 gramas de arroz para essas pessoas que estão aqui. 50 gramas de arroz. Isso é uma pequena porcentagem de um saco de arroz. É isso que nós, da área de eventos e tudo mais, calculamos quando você chega numa festa, por exemplo. Vamos fazer uma festa para 50 pessoas. É isso que a gente calcula para poder servir para você, e esse é um dado que já está lá no nosso curso, tá? Se você ainda não se decidiu por acompanhar o nosso curso Off-Grid, que é, em síntese, um curso de sobrevivencialismo, vá. Porque lá a gente trata desde como você vai escolher uma propriedade rural ou uma propriedade para você começar a sua vida, começar a viver com mais segurança, até como você faz para armazenar alimentos com vários especiais lá dentro, inclusive um especial totalmente sobre latas, onde você sabe as dosagens, quantas latas você precisa, o que você coloca ali naquela preparação e o que você não coloca, porque sim, não é porque lata faz tudo que você vai ter tudo, ok? Também
quero convidar vocês que já estão no curso a ficarem bem ligados, que já está saindo o módulo 9, e eu quero falar um pouco sobre o módulo 9, hoje já, falar sobre ele, porque é um assunto que está dando um trabalho enorme para a gente fazer. Nós não fazemos conteúdo que nós não tenhamos experiência. O curso é a nossa vivência, o que a gente fez e o que a gente está fazendo agora, com o Forte, com as construções, com as coisas que você vê aqui no canal. Tudo isso é reflexo da nossa experiência, e como tal, nós também estudamos demais esse tema, que é o sisteminha Embrapa. E é por isso que eu estou falando para vocês, não é sobrevivencialista, é um sistema incrível, eu sou fã pra caramba, ele funciona, ele dá um norte para muita gente, é realmente um sisteminha incrível, mas o sisteminha por si só não é exatamente o que um preparador de sobrevivencialista quer, ok? E é isso que a gente vai estar discutindo no módulo 9. Eu vou dar só um exemplo para vocês, e eu sei que muita gente aqui é muito antenada, que está acompanhando um monte de coisas aí da internet, mas você tem que ver as notícias que estão correndo e associar uma coisa a outra e começar a não ler só a parte legal, porque sim, o sisteminha ele tem 15 projetos lá, nós acompanhamos tudo, né, Raposa? Eu fiz, a Raposa fez, cara, é legal. O sistema de galinhas dele é legal, o sistema se baseia todo no tanque de peixe, bacana, perfeito, mas ele é para uma propriedade, para uma família se virar e tudo mais, e ele é basicamente clandestino. É clandestino. Você nunca pensou nisso? Então, vou te dar um exemplo. Essa semana aqui, nós tivemos ondas de publicações de pessoas que simplesmente foram denunciadas e tiveram boa parte das suas produções, sejam de queijo, de peixe, daquelas coisinhas que o sisteminha diz que você usa para o seu consumo e depois você vende para levantar uma graninha, tudo confiscado, porque o cara estava lá vendendo os peixinhos dele, que ele fazia dentro do sisteminha, e foi denunciado. Foram lá e detonaram o tanque dele, roubaram, tiraram todos os peixes. O outro fazia queijo e perdeu todos os queijos, porque foi denunciado. Então, assim, o sisteminha é ótimo, só que ele serve para alimentar a família lá que está em necessidade, lá no sítio, na propriedade rural. Sim, ele funciona, todos os módulos funcionam, só que a premissa não é para um país como o nosso. O cara não pode botar um rótulo de artesanal numa pinga e entregar, porque ele está ilegal. Ele vai ter tudo confiscado, ele já vai ter automaticamente que pegar uma infinidade de licenças e de outras coisas que o sisteminha não cobre. Então, para todo mundo que quer entender mais até onde o sisteminha é bom para o sobrevivencialista e onde ele é ruim, você tem que chegar e entrar nessa sintonia e saber se adaptar. Não é porque você vai montar o sisteminha numa propriedade que você está garantido. Não está. Ele não funciona do jeito que você quer e ele tem várias brechas que faltam para a nossa comunidade. Então, o sobrevivencialismo ele é uma grande colcha de retalhos, mas ele é uma colcha de retalhos que tem que ser adaptada. Ele é uma colcha de retalhos que vem de coisas de fora, de coisas do Brasil, e você tem que adaptar e colocar tudo num lugar só. E nosso curso é isso, a gente faz isso para vocês, a gente pega... A gente já faz isso no canal há muito tempo, a gente pega a técnica real, adapta, muitas vezes a gente apanha, até que a gente consegue pegar o que é melhor dela, adaptar e entregar para você. E aí sim, com uma base de experiência, que é literalmente o que a gente está fazendo aqui, compartilhar a experiência, que você vai pegar essa informação e vai passar ela adiante. Então, assim, é muito importante que você estude todos os temas, mas que você também saiba qual é o princípio sobrevivencialista. Esse é o princípio, esse é o pilar do sobrevivencialismo, é o preparo prévio, é você saber antes do que vai fazer e não sair tropeçando, batendo cabeça. Essa é a nossa responsabilidade, a nossa missão com você. O nosso curso é a nossa experiência. Foi pelo que nós passamos, num período onde a grana estava lá embaixo, até quando a gente se tornou magnatas da indústria do alimento, Raposa. Não foi isso que a gente jogou essa semana? Nós somos magnatas. O hater tá cheio aí. Deixa eu ver se tem algum aqui. O hater vai dizer que é boteco, que a gente cozinha no boteco,
Não, mas é mentira, nós somos magnatas da empresa e o Testemunha de Jeová disse que você tem 2 milhões guardados em algum lugar. E eu quero saber, com esses 2 milhões, por que você não rebocou, por que você não rebocou as paredes da casa ainda? Eu também. Pois é, continua tudo a mesma coisa aqui, eu não sei o que você está querendo fazer com esses 2 milhões, sinceramente. Bom, entra lá, o link está aqui em cima do chat, ó, tem uma barrinha azul em cima, com o link para você acessar o curso, tem um desconto enorme, você já vai pegar o módulo 8, que é o término da pirâmide de sobrevivência, e lá tem todos os assuntos que você puder imaginar. Primeiros socorros, Greyman Directive, lá tem combustíveis, tabelas, é realmente um curso com coisas que você tem que fazer lá dentro, missões que tem que cumprir, protocolos, e mais uma infinidade de matérias para você. Então, a nossa meta é tentar fazer o mais completo possível, enfia o dedão ali, usa o cupom que você pega um descontão. Na verdade, uma coisa que eu queria falar, assim, você falou, protocolos, não são protocolos prontos, a gente está ensinando como você deve montar as bases para você montar os seus protocolos, e aí vem as missões. O objetivo é que você faça aquilo que adequa a você, né? Se você não treinar, não vai resolver, porque, assim, o nosso protocolo é o de cada um de vocês aí, na verdade, depende da realidade. Basicamente, nós estamos ensinando você a pescar e o curso ele é totalmente adaptável. Você vai fazer ele para que ele funcione para você. E não pense que você pode viver off-grid só se você for para o mato, ou comprar uma chácara, ou se mudar. Não, aí onde você está, e acessando o curso, você vai ver que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que está mudando a forma de pensar da vida, está pagando menos conta de água, menos conta de luz, está se tornando mais independente e, sinceramente, é um investimento muito barato, que vale muito a pena, e fazendo isso você está ajudando nos projetos aqui do canal. É isso, Raposa? Exatamente. Você me arruma um copo d'água gelada, uma bebidona gelada, assim, enorme? Claro! Depende, se você não vai eu vou judiar precisar. de mim hoje. A questão não é se eu vou judiar de você. Vai rolar judiação para todo mundo, ok? E aproveita e olha se o arroz não vai queimar lá, que queimada eu não encaro, não. Ah, meu Deus. Tem feijão a 10 bolsonaros e a gente pagou R$3,50 na época. Eu vou te mostrar minha coleção de latas hoje. Vocês não sabiam que eu tenho uma coleção de lata, né? Eu duvido muito que vocês acham um preparador que tenha tanta lata quanto eu. Eu sei fazer a gestão certinha. Eu nem vou pegar vou pegar uma mamadeira. E isso já é de bem antes aí que eu faço isso daí já, hein? Antes até da gente ter aquela mega indústria alimentícia, onde lá no estoque tem fardos e fardos de lata, só para você saber. Tá? Tem uma vantagem enorme de você trabalhar com comidas, tem muito estoque. Ah, tem bastante no canal também. Tem bastante, mas o curso tá facinho, né? Você abre lá, entra nos módulos de alimento e tal. Esse mês tem desidratados, sisteminha Embrapa, Root Cellar, que quem acompanha a gente no Instagram já viu que está sendo construída lá e a gente está testando. Aquele negócio é um gelo, funcionou pra caramba. Tem uma série de outras coisas. Tem ferramentas, tem mulher sobrevivencialista, tem criança, e tem mais uma ou duas matérias que eu não estou me recordando agora, porque eu estou com a cabeça focada na live, mas entra lá que vocês vão curtir. Essa semana eu vou botar um termômetro lá naquele negócio. Tem que levar aquele ali, ó. Que pega o ambiente todo para a gente poder testar. Deixa eu tomar meu gole d'água e a gente vai começar a falar. Pode continuar. Vocês deixam ele ficar batendo papo hoje? Eu tenho só uma coisa para te mostrar. O quê? Isso aí eu tenho medo. Ó. Eu tenho medo do que vem. Nós podemos enfrentar qualquer tipo de crise. E eu não vou ficar fazendo levantamentos do que aconteceu essa semana para trazer para você aqui. As pessoas que estão aqui no canal há mais tempo estão mais que tarimbadas em saber que, num piscar de olhos, a situação toda pode mudar. Hoje, você tem mercados abastecidos. Dia 25, se rola uma greve dos caminhoneiros, você não tem mais nada. Correto? Dentro desse cenário, fazer um armazenamento de alimentos é impressionante. Quem entrou mais cedo na live hoje já viu aí um videozinho bem curtinho, bem antigo, que a gente tem no guia, de alimentos que duram 100 anos ou mais. Nós temos outras lives ensinando você a fazer armazenamento de grãos e tudo mais, vídeos no canal, enfim, tutoriais completos para você que quer começar a fazer isso daí. Muita gente, mas muita gente mesmo,
entra em contato com a gente falando que não acha muito funcional e que não dá para viver de latarias, tá? Pois eu acho que dá, porque a tecnologia mudou muito, a qualidade mudou muito, e a gente no Brasil só não tem um tipo muito específico de latas, mas para quase todos os problemas você consegue resolver com latas. Quase todos. E provavelmente esse vai ser o estoque pronto, feitinho, facinho, mais simples que você vai fazer. Não é o mais barato, mas é o mais simples. Juntar um punhado de latas ali vai te garantir comida por muito tempo e recursos por muito tempo. Correto? 3 coisas que são extremamente difíceis e que, quando faltam, quebram nossas pernas. Combustível, tá? Comida e carne. Carne, talvez, um dos mais difíceis e trabalhosos de você fazer. Talvez, sim, você perca algumas carnes, se você não usar a técnica correta, para poder armazenar sem eletricidade, sem dependência de nada, ou seja, totalmente fora da rede, tá? Nota que quando a gente fala fora da rede, eu não estou dizendo para você criar um porco, não. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos o sistema está funcionando e não dá para você fugir dele. Não dá para você apertar um botão e simplesmente sair fora do sistema. O que você pode fazer é colocar o teu perfil ali muito baixo mesmo, tá? Se tornar a mais comum das pessoas do sistema, do ser humano, para que você não chame atenção nenhuma para você, e a partir daí começar a criar uma estrutura onde você tenha segurança e não chame a atenção de ninguém, nem do governo, nem do sistema. Não importa o que você faça, você ainda vai ter IPTUs, você ainda vai ter RG, CPF e outras coisas, então não dá mais para você sair. Não dá nem para você pegar sua mochila e ir para o meio do nada e acampar lá, porque em qualquer momento alguém vai te achar um drone, alguma coisa, e vai lá te cobrar tudo que você fez no meio do mato, inclusive a área de alguém lá. Então, não dá. A partir do momento que você decidiu que você quer ter uma vida mais off-grid, você vai usar o sistema para tornar a sua vida mais fácil e a sua vida mais independente. É dentro desse jogo que a gente faz. A gente corre pelas brechas do sistema, se tornando efetivamente mais preparado. Isso acontece com quem, por exemplo, coloca placas solares. Você não vai lá fabricar a placa solar, você não vai até a China buscar ou ir numa fábrica ou, sei lá, fundir o componente da placa no teu quintal. Não, você vai comprar suas placas solares pelo sistema, vai colocar elas lá e por 20 anos você não vai mais se preocupar em pagar essa exorbitância que está a conta de energia agora. Você vai fazer a mesma coisa com água. Você vai preparar, você vai comprar lonas. Falando nisso, vocês viram o nosso vídeo do telhado de captação de água da chuva? Não viu? Vai olhar, que está muito legal. Você vai montar ali um sisteminha, pode ser simples, pode ser na sua casa, no seu telhado, ou pode ser igual o nosso ali. A gente não tem um telhado ainda, então a gente foi lá e montou um negócio na horta para garantir a nossa produção de alimentos ali com 1.000 e, se possível, 2 ou 3 mil litros de água. Eu pretendo ainda colocar mais caixas lá. Calma, tá? Aquilo não é ainda definitivo, está tudo ali sendo montado. Então, o que você faz? Você entra no sistema, pega ali o que é importante para você e começa a trabalhar. Hoje, o sistema tem, sim, uma quantidade de enlatados gigantesca e você consegue praticamente tudo dentro dos enlatados. Tudo. Você consegue isso de A a Z. Você consegue alimento de A a Z, você consegue nutrientes de A a Z, você consegue tudo. Você consegue até combustível, tá? Ou você nunca cogitou o fato disso aqui ser combustível? Esse fogãozinho aqui está comigo já há bastante tempo, tá? Na verdade, eu tinha um outro desse, esse daqui eu peguei com o Danilo da Tabel, nas promoções usando o cupom do guia. Isso daqui, ó, é um fogãozinho que funciona maravilhosamente bem, e esse aqui é um tubo, uma lata de gás, tá? Que você compra para acampamentos. É uma fábula de caro. É caro. Em relação ao botijão de gás normal, 2 dessas daqui você compra um botijão, tá? Para que você vai usar isso aqui? Para emergência da emergência, da emergência, da emergência. Aquele dia que está caindo uma tempestade tão fabulosa que você não quer ir lá e ligar o seu fogão a lenha. Aquele dia que realmente você está com uma pressa enorme e precisa ferver água em 3 minutos.
aquele dia que cortou a energia e você não tem energia de lâmpada, você não tem nada e pronto, ferrou. Você vai sacar um botijãozinho desse aqui e você vai ter aí, eu acho que esse botijão maior aqui, de 4 a 5 horas de fogo queimando e água cozida para você fazer os alimentos mais rápidos, correto? Isso é gás. Gás é combustível. E sim, você pode armazenar combustível da mesma forma que você compra latas hoje de... Ai, qual é o nome daquele? Esqueci o nome daquele lampião. Querosene, por exemplo. Querosene sempre foi vendido em latas e sempre foi combustível que você pode usar, por exemplo, um lampião e para outras coisas, até para geladeiras, só para você saber, tá? Então, você vai... Hoje nós vamos viajar por essa ilha, por esse monte de latas. A gente vai pensar um pouco sobre estratégias de como usar essas latas, de como usar os grãos, de como usar as carnes, principalmente. Eu vou dar alguns dados para vocês que vêm dos nossos estudos, das nossas experiências, e eu espero realmente que esse vídeo ajude vocês aí na sua preparação. Você precisa de uma lata por dia para cada membro da sua casa, por X tempo para ter um armazenamento de 3 ou 4 anos? Não, você não precisa. Você precisa realmente armazenar todas as latas que você encontrar? Não, você não precisa, ok? Mas o que você precisa, num primeiro momento, é entender que latas são e foram e vão ser o recurso mais pica que você vai arrumar. Não é sempre o mais barato, mas é o mais power que você vai arrumar. Tem uma delas, que é o símbolo geral. Eu acho que se alguém fosse colocar um símbolo sobrevivencialista, seria isso daí. Sabe o que é? Essa aqui, ó. O tal do fiambre, ok? Esse vídeo não é patrocinado. Vocês vão ver algumas marcas aqui e tudo mais, mas é por nossa conta, ok? Não tem patrocínio nenhum disso daqui, não. Quem patrocina são vocês com o Superchat, com a assinatura de vocês aqui no canal, tá? É com isso que a gente faz termina esses recursos para poder mostrar para vocês, tá? Esse negocinho aqui, ó, é talvez um dos elementos que você mais encontre em todos os desenhos e coisas apocalípticas que você puder imaginar. Sabe por quê? Porque essa carne tem a assustadora prazo de validade de 4 anos. Isso daqui vai estar igual, exatamente igual, para ser consumido por 4 anos, tá? Então, se você quiser ter carne, é isso aqui por 4 anos. É ruim? É mais ou menos ruim. Não é tão ruim assim, se acostuma, tá? Mas é proteína. É proteína. Nós temos aqui 320 gramas de proteína. Segundo a OMS, BGE e vários outros institutos que tratam da alimentação dos brasileiros, principalmente, nós precisamos de um bife do tamanho de um hambúrguer por refeição, por 2 refeições no dia. Essa é toda a proteína que você precisa, 50 gramas, tá? E esse negócio aqui tem 320, ou seja, 6 refeições. Um negocinho desse daqui na geladeira dá para 3 dias para uma pessoa. É sempre essa conta que você tem que fazer. A gente passou muito tempo como sobrevivencialistas assistindo e vendo canais gringos, tá? Os canais gringos funcionam de uma maneira diferente. Uma coisa que ainda não aconteceu no Brasil, que talvez aconteça, é quando grandes instituições se tornarem sobrevivencialistas, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 30% de todos os preparadores sobrevivencialistas estão ligados a alguma igreja e essa igreja faz compras coletivas, por exemplo. Então, lá sim o cara pode entrar e, enquanto essa latinha que está sendo vendida a R$5 no mercado, por exemplo, com 1.000 pessoas comprando da congregação, os caras vão fazer o preço dela cair para 2. E aí os caras vão comprar para caramba. Em vez de comprar 10 latinhas, eles vão comprar 20. E o poder deles lá de compra também é diferente. Essas cooperativas de compra, ou essas comunidades que se juntam para comprar, já chegaram até a competir com rações militares. Ou seja, é tão forte a organização deles para tratar desse assunto, que eles competem até com a FEMA, com organizações militares, para vocês terem ideia, para comprar esse tipo de comida aqui de armazenamento,
correto? E esse daqui é um dos grandes marcos de carne que você pode ter embocada em um armário por muito e muito tempo. O que você faz para essa lata durar esse tempo todo? Nada. Tem gente que passa óleo de cozinha para o lado de fora para ela não enferrujar, mas mesmo que ela pegue alguns pontos de ferrugem, ela não passa para dentro porque também tem a película ali, correto? Isso daqui mantém o gosto pelos 4 anos. Com 5 anos, ela está com gosto de ranço, com gosto de óleo velho, mas ainda está comível. Com 8 anos, ela também está comível, e há pouco tempo atrás, um canal de preparação americano abriu uma dessa com mais de 30 anos, e o cara comeu e está vivo até agora para contar a história. Ou seja, se tiver bom lá dentro, tá bom para comer. Ele falou que estava horrível, mas estava bastante comível, e depois disso ele mandou isso daqui para testar. Se você não acompanha fóruns de sobrevivencialismo gringos, vale a pena você ir acompanhar, ok? A montagem disso é exatamente igual em quase todos os países. Esse negócio tem quase 70 anos de idade, tá? E funciona desde sempre. É o tal do fiambre. Fiambre é algo tipo uma mortadela. É feito com todo o resto de carne que você puder imaginar. Se você ler o que tem aqui dentro, tem carne de aves, carne de cavalo, carne super processada, carne de boi, carne de porco. Todo tipo de carne eles jogam aqui dentro, você não vai querer comer mais, né? Pois é, mas isso é comida de sobrevivência. É e sempre foi, talvez, uma das principais fontes de proteína que você guarda ali por 4 anos para não faltar uma carninha. A emergência da emergência. Tem outros meios? Óbvio que tem. O mesmo tempo que isso daqui dura, num armário, por exemplo, dura um pernil daquele que eu tenho pendurado ali para curar. Ou seja, você pode deixar isso aqui no armário e um pernil curando. Os 4 anos é exatamente a mesma medida, ok? Só dá menos trabalho. Então, eu vou colocando aqui o que eu vou mostrando, tá? Aí, nós temos outras proteínas básicas totalmente ligado à carne, ok? Só carne, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu pegar todas aqui. Eu vou mostrar uma a uma para vocês, que eu separei aqui. Opção não falta, hein? Tem bastante, tá? Tem bastante. Só que a grande maioria delas já não tem mais aquele punch que tinha no passado. Ou não vai ter um prazo de validade tão grande. Vocês têm que entender que aquilo é uma massa de carne mergulhada em óleo, em gordura. Funciona meio como carne pasteurizada, meio como carne na lata, aquela carne de antigamente, tá? Isso aqui já não. Isso daqui já é literalmente conserva, tipo frango cozido. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses cubos de frango têm gosto do que a lata se parece. Com o que a lata se parece? Lata de atum, né? Pois é, parece que os caras cozinharam atum e depois cozinharam o frango na mesma água. Você vai sentir gosto de atum quando você comer isso daqui, ok? Quem já experimentou sabe. O prazo de validade desse tipo de frango cozido aqui é de 2 anos, até porque o conservante dele é água e não óleo. Os que são conservados a óleo tendem a durar mais, ok? Que é o caso, por exemplo, do atum. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que a grande maioria dos atuns, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 atuns, todos eles para casa de 3 anos, 2 anos, dependendo do tipo de atum que você for comprar. Se você come bastante, você simplesmente vai lá e compra o atum em óleo. Ou melhor, em óleo ou em molho de tomate, o que vocês quiserem. Se você come menos, só em óleo, tá? Tecnicamente, em termos de paladar, o atum inteiro sempre vai ser melhor de armazenar do que o atum ralado. Eles são basicamente o mesmo preço, quase sempre. Então, você vai optar quase sempre pelo atum inteiro em óleo. É o melhor para armazenar e o melhor para suas preparações e o que dura mais. Se você esquecer de comer ele por uns meses, não tem problema nenhum, ok? Esse aqui também é só proteína, tá? Não tem nada além de proteína dentro da embalagem de sardinha. Coqueiro patrocina nós. Pegou pó aqui da minha lata. Essa está mais bonitinha. Aqui, ó. Coqueiro patrocina nós, tá? Essa daqui também é um baita clássico da sobrevivência. Você vai escolher entre o atum e a sardinha.
Eu não me lembro, mas eu acho que o atum está mais barato que a sardinha atualmente, tá? A sardinha deu uma encarecida monstro, então aquele pão da avó que fazia com tomate, cebola e sardinha no meio do pão está ficando cada vez mais caro, tá? Mas ainda assim, é um recurso que dura bastante, tá? Você vai ter aí as sardinhas também com 4 anos de validade, tá? 4 anos de validade. Para quem não sabe, a sardinha tem esse gosto que ela tem porque ela é cozida antes de colocar aqui dentro. E depois que ela está cozida, levemente cozida no vapor, eles colocam ela dentro do óleo quente, então ela quase que frita, tá? Ela passa pelo primeiro estágio da fritura, então o que você tem aqui dentro é essa sardinha já cozida e já frita. Então você pode, sim, abrir a lata e comer, você não tem aquele lance de, eu vou abrir a lata e esquentar. Não, é comida que você come do jeito que está, exatamente como o atum, tá? Se você não percebeu ainda, não é peixe cru, é peixe cozido, ok? Outra coisa que é muito interessante, que a gente pode classificar como proteína pura, esse tem um prazo de validade menor, 2 anos e meio, 2 anos, é isso aqui, ó, tá? Isso daqui é patê. Tem patê de tudo que você puder imaginar. Tem patê de atum, tem patê de queijo, tem patê de carne, de presunto, de fígado, disso, aquilo, tudo em latas, ok? Os de fígado, de presunto, patê de mortadela, acho que a Cerati lançou um tempo atrás, tudo isso é a mesma carne processada que você vai encontrar naquela latinha quadradinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Tudo com base em óleo, e isso dura pra caramba, ok? Alguém tem, Raposo, eu vou ver se alguém tem alguma pergunta sobre essa parte da proteína pura. Enquanto eles fazem essa pergunta, vê se alguém tem a pergunta aí, eu vou abrir uma proteína dessa para a gente comer, que por acaso é a mais controversa, uma das mais antigas e mais terríveis proteínas puras que existem no mercado. Tá? E depois eu vou para uma mais branda aqui, que já vem até prontinha para se comer, ok? Então, eu vou ali buscar um garfo, enquanto vocês curtem a tal salsicha em lata. Essa é vilã demais, cara. Essa é vilã demais. Os caras conseguiram pegar uma... Eu vou começar a sair. Pega um garfo para mim ali, vê se eu desligo o arroz lá para nós, por favor. Eu preciso sair em minha defesa. Você vai falar o quê? Meu quintal tá cheio de proteína. Eu planto proteína. Não. Não. Mas essa é a proteína do apocalipse, filha. Não. Essa é terrível, não. Faz muito tempo que eu não encaro uma salsicha em lata. Tá. Vai logo, raposa. Faz muito tempo. As últimas que eu vi era a Viena, aquela branca. Era simplesmente horrível. E agora eu estou abrindo aqui a lata. Deixa eu baixar vocês aqui para vocês verem. Tá? Eu estou abrindo aqui a lata e o cheiro já é de matar. Vidro e lata, tem diferença? Tem muita diferença. A lata sempre vai durar mais, tá? Sempre. Porque tem a incidência de luz, tá? A luz atrapalha demais o armazenamento dos alimentos, ok? Por isso que a gente sempre fala que mesmo que você faça um arrozinho, um grão na garrafa PET, tudo você tem que armazenar longe da luz. Olha a cara... Funciona? Ah, meu Deus, é a mesma cara nojenta de antes. Salsicha no vidro funciona? Não, também. Não tanto quanto a lata. Funciona, só não é tão incrível quanto a lata, entendeu? Agora, uma coisa é verdade. Cara, olha a cara disso. Eu não quero nem salsicha... olhar, tudo que eu tô lendo aqui, pelo amor. É horrível. Bom, vamos ver. O cara tem aqui 6 salsichas. Amado. Essa salsicha, com essa cor aqui, eu gostava tanto delas vermelhas. Essa salsicha aqui, ela fica boa se você tiver uma panela de gordura quente do seu lado. Você joga ela lá dentro, dá uma sapecada nela, talvez você consiga engolir ela normalmente, ok? Mas ela não é nem um pouco apetitosa.
lembra cheiro de MRE, que são as comidas militares, tá? Ai, meu Deus. Olha só. Brancona, nada. Por acaso, tá? Vamos ver aqui, ela tem 180 gramas. Por acaso, se você comer um pouco de arroz e uma salsicha dessa daqui, essa aqui eu não vou pedir para você comer não, tá? Lata amassada altera a questão de altera, validade? porque lá dentro ela pode quebrar o plástico que tem dentro dela. O amassado pode romper a estrutura plástica de dentro, aí você compromete o armazenamento, tá? Então, esqueça a lata amassada, ok? Vamos lá. Isso daqui, teoricamente, segundo as organizações, é a proteína que uma pessoa precisa para um dia. Eu não tô nem olhando para você. Olha para cá. Olha essa cena, porque essa boca. Você vai beijar essa boquinha depois. Ah, não vou mesmo! Não vou mesmo! Nem a Zara vai te querer hoje. Molenga. A mesma estrutura e qualidade duvidosa de muitos anos atrás. Não mudou absolutamente nada e o gosto não lembra o de salsicha de mercado, tá? Que a gente está acostumado. Deixa eu ver o que mudou. Nada. Nada. Parece que você está comendo algum tipo de mortadela sem sal, sem gosto, sem tempero. Como eu disse, tem uma trapaça para isso. Dá uma grelhada dela, tá? Uma grelhada, uma esquentada, fazer ela criar uma casquinha tipo de linguiça para você poder comer. Talvez seja mais tolerável. Não é ruim, mas é, sinceramente, uma comida muito deprimente de se comer, ok? O pessoal está perguntando quais os cuidados que se deve ter para a lata não estragar. A lata, ela tem que ser mantida em local fresco. Oh, meu Deus. Ela tem que ser mantida em local fresco. Tem gente que passa um pouquinho de óleo nela. E principalmente num local estável. Ela é talvez um dos melhores recursos que a gente tem. É o mais resistente, porque um vidro, se cair no chão, perde automaticamente toda a preparação. A lata não. A lata você pode, se ela cair no chão, você ainda pode abrir e comer, ok? Latas em grande temperatura tendem a explodir, porque a comida lá dentro vai expandir. Então, se tiver calor demais, ela tende a estourar. Então, quanto mais frio, melhor é para você armazenar latas. O ideal sempre é aquele embaixo daquele armário, embaixo da pia. Tem muita gente, longe da umidade, tem muita gente que mantém ela até dentro de sofá. Né? Você sabe que o seu sofá é oco, que você pode colocar um monte de coisa ali, tem muita gente que faz isso. Tem também os mais caprichosos que fazem verdadeiros silos de latinha, que são onde você já coloca as latinhas na ordem, enfim. Se você der uma pesquisada aí básica, você vai ver isso. E a gente está fazendo um lá para o Forte, então muito em breve vocês vão poder ver como é que a gente vai fazer esse armazenamento das latinhas de forma que elas fiquem deitadinhas uma em cima da outra, num lugar geladinho certinho. Se inscreve aí que você vai acompanhar. Meu Deus, não quero mais comer isso não, tá? Vocês vão me perdoar, mas dessa vez eu não vou encarar mais uma, não. Agora, a gente vai entrar em um tipo de comida, tá? Antes da gente passar para as comidas principais, Raposa. Não, eu vou deixar isso daqui para depois. Peraí, vou pegar uma outra. Eu falei exclusivamente de carnes, né? De proteína. Agora a gente vai falar de grãos, tá? Grãos, você vai achar de todos os tipos, tá? Eu separei para vocês o que eu acho que é melhor para você armazenar. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho que é o melhor para vocês armazenarem, tá? Todos eles você vai achar separado, tá? Então, o que o pessoal faz? Você vai achar latas como essa daqui. Não. Cadê? Perdi. Essa aqui, tá? Olha só. Milho, ok? Você vai ter... Não, isso não é milho. Grão de bico. Essa aqui é grão de bico, por exemplo. Essa é uma lata muito interessante, tá? Você vai abrir a lata e você vai ter ali grão de bico numa infusão de água salgada. Ele vai durar menos exatamente por conta de ser uma preparação em água. Em água sempre é menos, é mais ou menos como conserva, tá? O que o cara fez foi o seguinte: pegou o grão de bico, deu aquela cozinhada,
estilo panela de pressão, jogou dentro da lata, ainda fervendo, e lacrou ela. A lata saiu fervendo pra caramba, depois eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu devo ter esse processo gravado ainda, eu mostro para vocês como ele é feito, e aí ela vai esfriando e vai para as embalagens, e é isso que você vai ter aqui, tá? Todos esses ingredientes dessas latas são bem cozidos, ou seja, pasteurizados, ok? Então, você vai ter aqui um bom ingrediente, que é o grão de bico, o milho e a ervilha, que você vai achar isso totalmente separado, ok? Então, você vai pegar esses 3 ingredientes, aí você vai ter o carboidrato básico da sua comida dentro de uma lata como essa daqui. Ao contrário das latas de carne, tá? Uma lata como essa daqui, drenada, de 200 gramas, é a porção de arroz que você vai ver. A Raposa daqui a pouco vai pegar ali pra gente. É uma porção de grão, seja ele qual for, que você tem para complementar. Então, você já pode ir imaginando, por exemplo, você comer uma lata dessa daqui e uma lata e uma salsicha daquela ali como janta. É triste, não é? Pois é, mas é um complemento. Se você parar para pensar, se você tiver algum macarrão, alguma outra coisa aí, você vai ter alguns legumes ali, tá? Eu já vi também brócoli e outras coisas. E algumas empresas, antigamente pelo menos era assim, agora está mais difícil de achar, pelo menos no interior de São Paulo, vão ter preparos prontos também, como, por exemplo, o feijão da Bordon, que você acha vários tipos de feijão, que é só feijão, não tem mais nada aqui, não tem tempero, não tem um trisco de sal horrível, tá? Então, se você tem um arroz e você não quer fazer um feijão, você tem feijão enlatado também, ok? O prazo de validade do feijão que é em água é de 2 anos e meio, alguns de 3 anos, tá? Você vai ter separado, era isso que eu estava dizendo naquela hora, eu acabei me perdendo, isso aqui. Todos os itens da Seleta podem ser encontrados em latas. Se você for em mercadões, zona cerealista e tudo mais, você vai acabar achando lata só de cenoura, lata só de batata, lata só de ervilha, lata só de, enfim, até mandioquinha em lata eu já vi, batata baroa para alguns aí do Brasil, tá? Mas das mais comuns, dessas que você encontra no mercado, você tem que ficar esperto numa coisa. Nas composições das latas. A mesma lata que eles chamam de seleta pode ter ingredientes que não tem na outra, ok? Então, essa daqui, por exemplo, tem milho. Essa daqui é sem milho, tá? Essa é ervilha, batata, cenoura e milho. Essa daqui é ervilha, batata e cenoura, ok? Qual o uso que você faz disso daqui? Bom, você faz o seu arrozinho, vai lá, pega a sua salsicha ou sua carne qualquer enlatada e joga 1 ou 2 colheradas desse daqui para complementar. Graças a Deus, o gosto disso aqui é bom, tá? Você não vai ter grandes problemas de paladar na hora que você for encarar isso. Inclusive, tem muito restaurante, muita área de eventos que na hora que vai fazer aquela sopinha, depois que cozinhou, que deixou a sopa bem temperada, dá uma bela de uma engrossada usando isso daqui. Abre a lata e literalmente joga ela dentro da sopa, ok? Você vai ter algumas delas, como essa, por exemplo, da Fugini, que é feita a vapor, ou seja, ela tem quase nada de água e quase nada de sal. É muito interessante. Essa para você poder compor alguma receita, uma torta, alguma coisa que você estiver fazendo, um pão. E essas aqui são basicamente todas feitas com muito sal. Essa marca especificamente, tá? Ela gasta bastante sal e como que eu posso explicar? Ela tem um ponto de cozimento bem menor. Então, à medida que você vai trabalhando com as latas, por exemplo, você vai percebendo que elas têm ponto. Algumas são mais moles, outras são mais duras, e outras você chega até a cortar e dar um crocantinho com o dente, tá? Essas a vapor, geralmente, são todas mais crocantes, você tem que dar uma cozinhada depois, ou comer ela ao dente, ou você vai encarar uma dessas aqui, que é, embora seja um pouquinho mais salgada, ela já sai meio que com cara de... como que eu posso dizer? Não sei. O que você está pensando? Ela sai com cara de refogado, de sopa, mais quente. Outras saem mais com cara de salada. Deu para entender? É isso daí. Ó, tem uma pergunta Pode falar. Que todo mundo Manda. Tá fazendo.
O que é melhor? Lata, caixa, igual aquele feijão de caixinha, ou sachê? Porque hoje já se encontra muitas coisas que vêm em lata, em sachê ou caixinha. Lata sempre vai durar mais. A lata dura mais que a caixa e dura mais que o sachê. Então em termos de validade, sachê, caixa, lata, ok? Lata é o que mais dura, você vai poder armazenar por mais tempo. Então depende do quanto você quer armazenar. Se você quer para usar amanhã, não pense duas vezes, vai lá e compre o sachê. Porque se você comprar o sachê, ele vai ser muito mais barato que a lata, ok? Então, dá na mesma. Se você vai usar em 6 meses, ótimo. Você vai ter um estoque pequeno e tudo mais. Se você quer um estoque para 2 anos, por exemplo, para durar 2 anos e começar uma rotação em 2 anos, aí você vai na lata, ok? As caixas, 1 ano no máximo, porque eles também preveem que a caixa vai estourar. E a caixa ela é muito suscetível. Um rato, por exemplo, detona toda a sua produção, todo o seu armazenamento. Um cachorro, se cair no chão, ela estoura, na grande maioria das vezes, e ela é extremamente suscetível ao clima também. Então, geralmente, a lata não é mais cara à toa, a lata é mais cara porque ela vai ter uma vida útil maior. É só por isso, mas em termos de paladar é exatamente a mesma coisa. Você vai comprar umas caixinhas que são mais al dente, umas que são mais para refogado, outras que são mais para cozido, entendeu? É com experiência, não é? Vai lá e compra 5 seleta, ok? Não. Se você odeia verduras e coisas quentes, nem vai. Já vai e compra uma outra que pode ser um pouquinho mais cara, um pouquinho mais barata, mas é só a experiência que vai te dizer isso. Você tem que pegar as latas e experimentar elas antes de armazenar para você saber que gosto elas têm. Okay? Uma outra pessoa aqui perguntando se pode armazenar carne na lata. Não, carne na banha em latas grandes. Pode armazenar. Já tem um vídeo aqui no canal onde a gente está mostrando isso para vocês, ok? Você vai ter também uma categoria dessas, que é uma espécie de semi-preparados, tá? Esses semi-preparados são esses aqui, ó, tá? Muito molho em latinha. Tudo quanto é cor e jeito e gosto que você vai achar. Molho, sabor pizza, isso e aquilo. E muita gente, quando vê os vídeos americanos, não percebe que eles têm 80 mil latas de molho, mas cada uma com um gosto diferente. Isso vale a pena. Variedade é tudo, ok? Eu simplesmente sou totalmente intolerante ao molho de tomate comprado, tá? Eu odeio todos. Eu odeio o de envelope, eu odeio o de caixinha e eu odeio o de latinha. Nada disso me agrada. A única coisa que eu gosto mesmo para valer é isso aqui, ó, tá? Tomates sem pele, tomates pelados. Você vai achar um pouco mais barato os tomates inteiros e os tomates picados um pouco mais caro. Eu até hoje me pergunto quem é que compra tomate pelado picado. Sabe que foi uma conspiração não tem nada a ver com isso. Não comer comida em lata. Imagina! Todo mundo sabe. Eu tô tão poderosa assim. Você tá. Você e suas druidas conspiraram para cair a internet. Tô gostando desse lance. Poderoso. Mas não tem ninguém aqui. Vamos ver se o pessoal acha a gente de novo. Chegar. Depois a gente edita, junta tudo e faz um vídeo só, entendeu? Vamos ver. Gente, vocês estão chegando. Se vocês forem chegando, vão... Tá vendo agora? Estão me acusando injustamente. Voltou. Tenho certeza que foi você que puxou o fio, cara. Tenho certeza. Que calúnia! Mas eu só não consigo provar. Que calúnia? Cadê a minha amiga advogada? Posso processar ele, Jô? Tá fazendo calúnia contra a minha pessoa. Tá dizendo que eu puxei todos os fios só para não comer comida enlatada. Vou contar uma coisa para vocês, tá? Sou nojenta com comida enlatada, mas é por isso que eu me preparo. Então, eu posso escolher minhas latinhas. Eu tenho 8 moedas de R$1 no meu bolso. Ó, essa latinha aqui não entra. Não, essa aqui até entra. A de feijoada não entra. Na minha preparação, deixa eu ver. A salsicha não entra. Te dou 8 moedas de R$1 se você comer uma salsicha daquela ao vivo. Não, muito obrigada. 8 moedas, 8 Você falasse pra
para mim, que eram os 2 milhões que você anda dizendo que eu não, mas eu não, é o crente ali, o testemunho de Jeová que coloca que você tem 2 milhões. Para. Ó, eu acho que essa é uma das vantagens da gente do preparo prévio, é que a gente pode escolher aquilo que a gente pode colocar nas nossas preparações. Então, para que eu vou colocar salsicha se eu não gosto da salsicha? Para que eu vou colocar aquela feijada em lã se eu não gosto? Também. Entendeu? Agora, se eu estou me preparando correndo e tenho que sair pegando qualquer coisa, ou por questão de preço, ou por questão de tempo, eu vou colocar qualquer coisa realmente. A gente já teve caso aqui de gente, já cansei de contar para vocês o caso da sardinha, que a pessoa comprou não sei quantos milhões de lata de sardinha e não comia sardinha. Você entendeu? Então, essa aí é uma das vantagens. Tenho reticências com as latas. As latas, assim, não de seleta, essas comidas, assim, tipo a dobradinha, as que ele gosta. Né? As cozidonas. A salsicha, o fiambre, não gosto. E se eu tiver opção, não vou comer. Porém, se eu estiver numa situação de extrema necessidade, que eu não tiver outra coisa, vou comer sim. Ah, vai. Vamos lá, dá licença. Mas hoje eu não estou numa situação de extrema necessidade. Eu vou continuar. Eu vou fazer um respiro aqui, vou fazer de conta que eu estava aqui o tempo todo. O cara não vai nem ver que esse vídeo foi editado no domingo. Ele vai achar que é só o mesmo vídeo que entrou aí. Depois a gente pega as 2 metades aí e junta para vocês, ok? Então vamos lá. Eu estava falando do tomate. Eu não posso falar aquela palavra de novo, que pode ser que a gente tenha caído por falar do pelado, né? Bom, estávamos falando do tomate antes da interrupção. É um ingrediente. Eu gosto muito de armazenar ingredientes. Eu acho que vale muito a pena. É algo que, com o tomate, você pode fazer muita coisa. E eu já comi uma salada disso aqui e era realmente muito boa. Outro item que você acha também de monte, eu tenho alguns aqui, é azeitona de tudo quanto é jeito, tá? Se você for em mercados que tem mais importados, você vai achar azeitona com pimentão, com carne moída, com o diabo que você puder imaginar. Tem carne moída também em lata, tá? Você vai achar azeitona de tudo quanto é jeito. Eu acho legal você armazenar. Também é um ingrediente. Você pode encarar isso como ingrediente, mesmo se ela vier como essa daqui, ó. Essa é com pimentão, tá? Que é muito legal, ok? E agora, a gente vai entrar na onda de falar daquelas que são mistas, tá? Existem hoje umas latas que saem basicamente como se fosse uma refeição, tá certo? Tipo essa daqui. Essa daqui eu me deparei com ela hoje, tá? Isso daqui é uma salada com atum, tá? Olha só. Salada com atum. Isso daqui, ele é tão pretensioso em se tratando de refeição, que ele já vem até com um garfo, tá? Não tô achando o garfo aqui, mas a gente vai tentar procurar ele aqui agora. Vamos ver. Vamos lá. Raposa. Atum você come, né, raposa? Como? Ah, ó. Ele veio com um garfo. Não é atum, esse é frango, não é? Não. Salada com atum, tá escrito aqui. Olha só. Eu achei que era frango. Ele tem aqui... Ah, que bacaninha. Olha só. Isso daqui é perfeito para botar num kit de sobrevivência, hein? Olha que legal. Calma aí. Daí vocês não sabem de onde vêm as coisas, né? Esse negócio tem verduras, legumes e atum. Vamos abrir ele. A abertura também só sem precisar de abridor de latas, o que é muito interessante. Não é tão feio. Olha. O cheiro é bom. Olha. Uma das vantagens da lata também é que a maioria já é... Você não precisa, dependendo da situação, nem aquecer, né? Nesse caso aqui, é uma salada, ok? Então, a gente vai encarar ela desse jeito, tá? Salada. É aquilo que eu estava falando para vocês. É tudo que você precisa para fazer um complemento para a sua comida. Se você tem ali um arroz... Ô, Raposa, faz o favor para mim. Pega ali para mim as 50 gramas de arroz preparado, por favor. Põe num prato para mim, para eles verem quanto dá isso daí. 145 gramas, ok? Tem aqui algo que parece cenoura. Tem ervilhas, batatas e o atum ralado. O conservante
Deve ser algum tipo de azeite, algum tipo de óleo, ok? O garfinho estilosinho. Vamos lá. Se é que eu não vou quebrar o garfinho aqui abrindo ele, né? Olha só que bacaninha. Dobrável. Um garfinho dobrável. Ah, isso daqui tá com aquela cara de comida de acampamento, hein? Tá com aquela cara de comida de acampamento. E fala aí, aquela que você manda junto com o miojo, né? Vamos lá, ó. Vamos comer ela para ver que gosto tem. Essa daqui eu confesso para vocês que eu não experimentei ainda, tá? Eu só imagino como é o gosto. Atum. Atum. Deixa eu aqui o arroz que eu já mostro para eles. Atum. Cenoura. Vamos ver as ervilhas. A ervilha não é tão cozida. Vem aqui comer. Salada de atum com batata, cenoura e ervilha. Tá bonito. Aqui. Pronta? Não. Você sabe que eu não gosto. Não é ruim. Não. Faltou um salzinho, vai, confessa. Pra mim tá bom. Tá bom pra você? Uhum. Pra mim faltou um salzinho aqui. Deixa eu experimentar mais um pouco. Pra mim tá bom. Ah, é óleo pra caramba lá no fundo, ó. Tem gosto de azeite também, não tem? Não é óleo, é azeite. Parece... Ah, não sei o que é. Tá gostoso. Tá bom. Olha. Já vou reforçar. Quem já comeu isso aí? Coloca aí nos comentários. É. Bonzinho. Bonzinho. Muito bom. Ó. Mais uma informação. Deixa eu baixar aqui. Isso, meus amigos, é 50 gramas de arroz cozido, tá? É com isso daqui que você forma um cardápio de preparação. A partir da receita. E não a partir de cálculos e tabelas de gringo, ok? O nosso arroz aqui, 50 gramas disso aqui é uma porção boa de arroz, tá? Se você pegar aqui, eu vou formar ao longo do vídeo, eu vou formar um pratinho aqui. Um pouco de arroz. Uma saladinha em lata. Calma. Toma, raposa. Você já tem uma refeiçãozinha interessante, hein? Comida de preparação essa daqui, tá? Vamos ver como que fica com arroz isso aqui. Apesar que você fez o arroz sem tempero, né? Uhum. Fazer o quê? Vamos lá. Sem tempero é ruim. Mas eu fiz um pouquinho de sal. Eu comeria fácil isso daqui numa janta, num almoço. Bunker food clássico, né? Interessante. Vamos lá. Vamos passar para uma outra vertente de latas agora. Já que a gente começou com essa de mostrando uma salada para vocês. Vamos ver se a gente consegue mostrar um prato principal. Porque tem também, tá? Existem clássicos, principalmente entre os sobrevivencialistas, o pessoal que faz sobrevivência. A lata é quase um milagre, tá? E talvez uma das mais faladas e idolatradas é essa daqui, O Maior Terror da Dona Raposa, tá? Isso aqui já é um clássico há anos. Se você comer uma dessa na década de 80, você sabe exatamente o gosto que ela tem agora, porque, sinceramente, eles não mudaram a receita. E parece que é uma regra entre todo mundo que faz feijoada, tá? Todas as empresas que fazem a feijoada mais ou menos com o mesmo gosto. Eu acho que, em termos de textura, tá? Você vai ter essa aqui chegando no mercado agora, que é a Anglo. Esse vídeo a gente já fez um tempo atrás, tá? E na época a gente mostrou a Bordon, que é o classicão. A Bordon deve ter uns 100 anos, essa empresa, tá? Agora a gente tem aí a Anglo chegando, e a Anglo é boa,
Eu acho que a textura dela é um pouquinho melhor que a da Bordon. A Bordon ainda continua cozinhando demais os itens dela, ok? Essa daqui é um exemplo. Essa não. Essa aqui também, tá? Ela é um exemplo de como você faz uma comida onde você tem proteína, carboidrato e tudo num prato só. Só falta o arrozinho ali, ok? É também uma forma de você armazenar carne. Por mais que a gente tente fugir dela, aqui nós temos o feijão e as carnes dentro. Então, o feijão já tem um pouco de proteína também. Então, você imagina que isso daqui, com prazo de validade de 3 anos, tá? 3 anos a da Anglo e 3 anos também a da Bordon, tá? Tanto a dobradinha quanto a feijoada, aqui, vale ó, muito a pena. As salsichas estão aqui. Olha, eu não vou comer salsicha mais não, nem vou fritar ela agora. A boxer estava latindo, e ela parou, deu para entender, não. Não, as salsichas estão aqui ainda, eu não sei se ela vai comer isso aí não. Apesar que eu acho que a monstrenga come, né? A monstrenga come. Isso daqui, gente, é uma baita saída, tá? Para preparações. Geralmente, essa daqui eu já não gosto tanto, tá? Eu não gosto dela por causa, não da carne, mas por causa do molho dela, ok? Eu não gosto, como eu disse para vocês, de molho pronto. Eu prefiro o ingrediente, tipo tomate, e fazer meu molho. Essas aqui também são latas bastante funcionais, principalmente se você tiver um macarrão em casa, ou se você fizer um macarrão em casa, isso aqui vai quebrar o galho da proteína, ok? É basicamente aquelas almôndegas de carne, qualquer carne, tá? São almôndegas de carne bovina, de ave, suína, tudo misturada, fazem umas bolinhas que mergulham dentro de um molho. Raramente isso daqui vai pegar ranço, o prazo de validade também é de 3 anos, tá? Não chega a 4, eu acho que com 4 anos ela fica muito molenga, pior que aquela salsicha para você comer, ok? Então, 3 anos eu acho que é um prazo muito legal para você ter algumas latas dentro do seu estoque. Eu não gosto muito dessas aqui, prefiro muito mais a feijoada ou a dobradinha. Há um tempo atrás eu falei bastante da dobradinha da Bordon, estava vindo num ponto ruim, o feijão estava duro e, puta, sinceramente, se você quer um negócio desse aqui, você não quer ficar gastando gás e combustível das suas preparações para você ficar cozinhando isso aqui de novo, né? Agora, parece que ela está vindo com um ponto melhor e, por acaso, nós vamos testar isso hoje, né, dona Raposa? Não. Ah, vamos. Vamos pegar aqui. Sabe o que eu lembrei? Tem uma ali, ó. Eu não vou deixar você abrir ela, não. Mas é legal de mostrar. São as linguiças? São as linguiças. Já mostrei na outra live. O pessoal olha lá na outra live, porque eu já mostrei uma delas na outra live. Eu quero agora mostrar uma dessas aqui, tá? Lá vou eu mexer com a nossa lata aqui. Latinha de emergência, hein? Dá para ver o fogo aí? Tá dando para ver lá, raposa? Vamos pegar uma caneca de sobrevivencialista. Só a pontinha. Tá bom. E agora? Dá para ver? Dá, e perfeito. Eu acho que dá. E vamos encarar uma dobradinha. Faz tempo que eu não como, hein? Tô indo para aí. Os caras... Ele disse que dobradinha não entra na casa dele. A galera, enquanto vocês estão falando aí, a galera nos nossos grupos, está todo mundo falando de pizza, de um monte de comidas. De um monte de comidas. Só para me sacanear, né? Mas hoje você não vai fugir, não. Hoje eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, não, tá? Se você tiver numa situação de sobrevivência, você não se livra desse monte de óleo que brota da lata, tá? Você geralmente come isso aqui porque gordura é força, ok? E, segundo alguns chefes de cozinha, gordura é sabor. Eu só vou tirar essa gordura aqui, porque senão o cardiologista dá pulo, né? Eu acho que eu deixei essa caneca tempo demais aqui. Peraí, ela ficou vermelha. E agora? Como é que eu vou tirar? Não sei. Abaixa o fogo. Esse fogareiro é muito rápido, eu esqueço disso. Calma aí. Segura aí. Vou colocar aqui na tábua.
Ó. Só eu mesmo. Só dar uma esfriada aí. É isso aqui que você vai ter. De cara já um monte de linguiça e dobradinhas. Tem gente que não encara dobradinha nem fresquinha, feita na panela da mãe, né? E tem outros que encaram ela em lata. Tem uma quantidade, deve ter umas 5 ou 6 linguiças aqui, um monte de dobradinhas e feijão branco pra caramba. As últimas que eu comi realmente não tava com uma cara muito boa. Essa daqui tá com uma cara melhor. O problema deles é que eu não sei quem que ensinou para eles que dobradinha vai feita nesse molho de tomate. Aqui que é para você me proteger. Eu tô te protegendo. Eu tô te protegendo. Quer comida mais sobrevivencialista que essa? Deixa eu ver aqui se ela tá com gosto bom. Calma aí, eu vou comer. Eu como fria, tá? Ó, raposinha, dá uma olhada. Não quero. Porque eu tô vendo aqui, ó. Mudou. É sério. Vocês podem me ajudar, por Mudou. favor, Pega fazer aqui. uma campanha? Olha o que eu tô te dando. É um feijão. Come esse feijão e depois você me fala. Mostra o rostinho aqui. Cara, você tá ali, ó. Vai lá. Só esse feijão. Diz que é ruim. Não, ele tá com gosto de feijão. Não, te surpreendeu, porque ele tá com gosto de feijão. É feijão. Aí é que é o X da questão. O bom é quando você encontra algo que tem gosto da coisa que você tá comendo, pô. Supervivente. Nem seu atum foi me salvar hoje. Tá ali, ó. Não vou abrir. Olha lá. Ó. Tá bom, já comi, né? Não, mais uma. Você tem que sobreviver ao apocalipse. Eu preciso de uma mulher alimentada para me aguentar, tá? Vai? Não, eu não te dei coisa, eu só tô te dando feijão. É sério. Tá bom, já comi. Pronto. Tá comida. Passável, vai. Passou, vai. Então aqui nós temos o feijão. E esse feijão, por incrível que pareça, tá com gosto de feijão. Calma aí. Um cara sobrevive comendo esse feijão. Não, sobrevive. Ué. Tá, já tô mais preparada psicologicamente. A questão aqui é a seguinte. A questão aqui não é a dobradinha e não é a linguiça. A questão é o cara ter metido um monte de molho de tomate na receita da dobradinha. Coisa essa que eu já não acho tão interessante, tá? Não acredito que acabou o gás. Mas tem uma outra lata. Mas aí eu vou ter que trocar o gás aqui ao vivo para todo mundo ver, né? Não come frio. Não, eu vou comer frio, não vou trocar gás agora, não. Que isso, eu tenho certeza. Tem uma cigana, não sei se você sabe a história da cigana. É o gás, então. A história é uma história que envolve cigana, gás, explosão e o batata. Então, esquece essa história de trocar gás, tá? Aqui, ó. Não. Não. Veja isso agora. Isso é uma linguiça, tá? Pega essa proteína aqui. Veja que gosto tem. Ah, sério? Dá a sua impressão pro pessoal que não come, velho. Você pode pôr aqui da metade? Come. Vai logo. Vem aqui, ó. Todo mundo quer te ver ali, vai. Me dá a sua opinião sincera. Que gosto tá isso daí? Não se esconde. Tá bom, vou comer. Seja sincera. Não tem gosto de nada. Pois é. Não tá com gosto de linguiça cozida? Sem sal? Eu achei que tá com gosto de linguiça sem sal, mas tudo bem, eu vou comer uma de novo. Peraí. Deixa eu ver o que você tá encarando aí. Não sei. É porque eu acho que você pegou a pequenininha, eu te dei a grandona, eu acho que era um paio. Isso daqui é uma linguiça, deixa eu ver. A mesma merda. Mesmo gosto. Ó. Tá, eu vou ser justo. As crianças não podem me ver comendo. Não, eu vou ser justo. Depois da última avaliação... Não vou comer isso. A gente achou que... Eu achei que tava ruim. Tá menos ruim. O processo
das latas, a pasteurização necessária para as latas, para comida militar, é a mesma. Você vai pegar, você vai encarar essa textura, que eu acho que o problema não é o gosto e a textura. Tá? O problema não é o gosto, é a textura. O que vai acontecer? O gosto das coisas vai correr para dentro desse molho de tomate, que o molho de tomate acaba matando tudo. Não tem um gosto do feijão que se sobressai, não tem o gosto da dobradinha. A dobradinha ainda mantém uma textura mais de dobradinha. Mas a ação estava boa. Mas, no geral, cara... vou falar, tem uma textura esquisita. É a textura. Comidas que a gente... de militar. Parece comida cozida. É igual comida, é igual Emery. É a mesma coisa. O gosto não tá tão ruim. Mas uma textura que eu não tô acostumada. Não é o tipo de textura que eu gosto. Mas, sinceramente... Então, com bola para descer. Tá, a gente tá falando de dobradinha e você comeu a linguiça e comeu feijão. Mordendo o grão de feijão, você sentiu o gosto de feijão. Sim. Puro, feijão. Não é? Mas na garfada da linguiça, você sentiu algum outro gosto que não seja de molho de tomate? Não. É molho de tomate, não é? É molho de tomate. Assim, sem sabor. O que me causa, assim, estranheza para comer realmente é a textura. Mas a textura do bucho é horrível para todo mundo que odeia bucho. Então, não é para todo mundo. Bucho, então. Pois é. Ele é um pouco cozido demais. Vou comer só bucho agora. Calma aí. Que eu não comi. Mas, sinceramente, é algo que, numa situação de emergência, eu vou comer. Ele cozinhou tanto nesse molho de tomate que, basicamente, o que a gente está comendo é molho de tomate. Você há de convir comigo que se eu pegasse um tanto de macarrão e jogasse aqui dentro... Não, ia misturar tudo. Ia misturar tudo, não ia dar, ia ser basicamente o gosto de macarrão. Puro, né? Não. Acho que até se botar no arroz ali, vai ser... Aquele último que a gente comeu, ele tava com essa mesma textura... Eu tô tirando o gosto. Ele tava com essa mesma textura, mas ele tinha parece mais tempero, mais paladar, não tinha? Sim. Ele tava mais duro, mas esse tá mais molinho, mas em compensação tá só com gosto de molho de tomate. Eu acho, pro meu paladar, pelo menos. Mas ainda assim, uma lata daquela bota um cara em pé. Não dá para negar. É proteína pra caramba. Deixa eu ver aqui. Não é minha boca, não. Do quê? Tá sem sal? Não. Do coisa? Alguém falou que eu tô com Covid, que não tô sentindo gosto. Não tô sentindo gosto, sim. Não, é isso que eu tô falando mesmo, tá? É um gosto estranho. Se fosse menos molho de tomate, mais água, eu acho que ficaria melhor. Ok? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Depois você troca o gás, tá, garoto? Eu? Depois você troca o gás. Bom, vamos para as próximas latas. Nós temos mais lata aqui, tá? Tem algumas que eu quero mostrar para vocês, que são extremamente interessantes e que a maioria das pessoas simplesmente não consideram, tá? Vocês já consideraram, em termos de lataria, isso aqui? Vocês sabem o que são isso aqui? Vocês já viram isso? Pois é, né? Em muitos países do mundo, você acha de um tudo armazenado dentro de latas, tá? E uma das melhores armazenamentos que você tem para farináceos é dentro de latas como essa daqui. E, infelizmente, a grande maioria dessas bolachas, amanteigados, bolachas, água e sal, isso e aquilo, são importadas e são caras. Porra, pagar, sei lá, muitos reais, quase 3 euros por uma lata como essa daqui, de bolachas importadas, que são basicamente água, farinha e manteiga, é de matar, né? Mas isso é um costume lá fora que, infelizmente, não acontece aqui no Brasil. Dona Rosa, muito obrigado pela sua doação. Boas noites, Batata e Raposa. Creio que o melhor de apresentar é o atum, ervilha enlatados. Cara, e gosto mais próximo dos que outros preparam. É uma emergência, come-se assim mesmo. Valeu. Verdade, em uma emergência você come qualquer coisa, tá? E em épocas que você não tem um abastecimento, você come qualquer
coisa. A nossa meta aqui é tentar trazer para vocês um pouquinho de estratégia para que vocês conheçam um pouco das latarias, tá? Para quem tem um pouquinho mais, isso aqui vale a pena, tá? Principalmente porque depois que você comprar e você consumir, você pode usar a lata para armazenar as suas bolachas, ok? Eu sempre gosto de comprar uma e eu não largo nenhuma lata. Dá uma olhada ali em cima como tá? Outra coisa muito interessante, clássico, isso existe da época da minha avó também, tá? Vixe. É. Acho que antes da avó. Na minha avó, sua mãe, teu pai, nosso velhinho todo conhece isso daqui e fala disso aqui. Manteiga aviação feita em lata, tá? Essa daqui é a tal manteiga aviação moderna. Vocês conseguem ver aí? Ó, tá? Isso é manteiga enlatada. Não é algo que vai na geladeira, é um enlatado. O prazo de validade dela é de 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Mas a gente já sabe de latas como essa daqui que duraram muito tempo, mas muito tempo mesmo. Lembre-se que a Anvisa põe data de validade até em vinho e sal, tá? Olha só, manteiga, tá? O café da manhã está garantido com um pote desse daqui. A fritura está garantida com um pote desse daqui, embora você também encontre bastante óleos e outras coisas dentro de latas também, que vale a pena você armazenar. Quando a gente fala para vocês que em lata se tem quase tudo, não é historinha, não é mentira. Em latas de longa duração, você consegue armazenar muita coisa. Eu gostaria de pedir para você dar um rolezinho da próxima vez que você for no mercado com outros olhos, porque você vai achar lata de coisas incríveis, tá? Nos mercados que tem importados, você vai achar muito mais ainda, no mercadão municipal da sua cidade, ok? Isso daqui, ó, é talvez um dos mais toleráveis, embora caros, que você vai achar em termos de lata para café da manhã, tá? Mostrei a manteiga e estou associando o café agora. Isso daqui é cappuccino, você tem cappuccino, café com leite, mais uma série de outros, tudo enlatado. Olha aqui, tá? São latas mesmo de café. E, dependendo do lugar que você for, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha, não é de muito longe, não, tá? Esse daqui você compra no Walmart, ok? É café em lata, tá? É um café que dura, sem brincadeira, o prazo de validade dele é de 8 anos. É uma lata de café, tá? Tá fechada. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, é uma lata de café mesmo, pó de café, para 8 anos, tá? É o top do top de armazenamento de café. Embora todo mundo sabe que o nosso café, o café que você compra em grão, torrado, moído, ele é desidratado, ok? Desidratado enquanto não pega água. E no aquele vácuo tiver na embalagem, você pode tomar o café por tempo indeterminado. Mas é mais para mostrar para vocês que vocês têm isso daqui fácil em áreas de armazenamento, desde que vocês encontrem, ok? Esse aqui, ó, é outro. Quando você pega, deixa eu só responder aqui, ó. A manteiga aviação, se a manteiga em lata, ela pode ficar fora da geladeira. O que vai acontecer é aqui, como é muito, muito quente, já aconteceu vezes da gente, ao abrir a lata, ela tá um líquido. Aí a gente põe ela na geladeira, ela volta para a galera que muito pergunta, toda vez que vem aqui, o pessoal que foi no Forte também perguntou, porque a gente tem alguns lá. Olha só, esse também é do Santos Clube, tá? O Sam's, ele é uma rede de supermercado americana, tá? É do Walmart. E eles trazem muita coisa de lá por um preço até que barato, ok? Isso daqui é outra lata, essa aqui é claro que eu comprei por causa da lata. É óbvio, eu sou colecionador de enlatados, né? Então eu vou acabar tendo um monte de lata interessante. Eu não uso, eu guardo, tá? Eu deixo elas sem uso. Esse é azeite extra virgem, tá? É uma latona de azeite extra virgem, ó. Tá zerada, tá guardada aqui, ó. Fechadinha. Cheia, tá? É azeite. E você acha vários, de vários tipos. Você acha óleo enlatado ainda. Antigamente, quando eu falo antigamente, o cara pensa que é em 1940. Há poucos anos atrás,
você não tinha óleo de cozinha que não fosse em latas, eram todas feitas em lata, tá? Era tudo muito mais enlatado do que hoje. Até nós encontra alguma coisa, sim, né? Bem nós pouco. ainda temos bastante enlatados. O que falta para gente é aquelas comidas prontas, é esse tipo de coisa aqui, ó. Esse tipo de comida que é muito, mas muito mais comum lá fora do que aqui. Então, ó, por exemplo, é muito difícil de você encontrar no Brasil, e quando encontra é muito caro, a tal da sopa Campbell's, tá? Sopa Campbell's, putz, é uma sopa maravilhosa, comida pronta em lata. Além da Campbell's, tem todos os concorrentes da Campbell's, tanto americana quanto da Europa. A Itália tem muita comida desse tipo macarrão, que vem prontinho, aqui dentro você abre e come, ok? Tem muita comida pronta, feita em latas, só que ainda não chegou, não sei nem se vai vir. Agora, não adianta falar que faltam latas, porque não faltam. Você pode ter aí, por muito tempo, um estoque muito legal de comidas enlatadas. E se você fizer um paralelo muito rápido, aí você vai achar muitas coisas que vão funcionar, tá? Junto com os enlatados. Por exemplo, você abre uma lata dessa de salsicha, ou de carne, ou de ingrediente, para misturar, por exemplo, com algum vidro de conserva que você tem. Tradicionalmente, as conservas em vidro são feitas para temporadas, não para ser guardadas por muitos anos, tá? São temporadas. Então, você vai colher uma cacetada de cebolas, por exemplo, vai fazer a conserva dessas cebolas e vai consumindo. Vai consumindo, até a próxima colheita de cebola. Dessa forma, você sempre vai ter cebolas, ok? É uma das formas que o pessoal do homesteading tem. E quando eu comecei a live lá, que cortou, que caiu, eu falei exatamente sobre isso. Existe o homesteading e existe o sobrevivencialismo. São coisas diferentes. O preparador, ele pensa numa linha diferente. Ele pensa numa linha de ter o tempo todo, de ter sempre, de preparo prévio. Não é para fazer e encostar, é para fazer e consumir. Então, ó, você pode armazenar uma lata, por exemplo, por muito tempo, tipo 2 anos. Daqui 2 anos você vai ter que comer ela, querendo ou não, senão você vai perder, você vai estar jogando dinheiro fora. 3 anos, 4 anos. Então, assim, por mais que o fiambre dure 4 anos, você vai ter que comer ela, ok? Essas aqui, deixa eu pegar ela aqui. Isso aqui, ó, sempre foi uma lata. Sempre. Não sei quantos anos você tem, mas provavelmente você já se deparou com latinhas de fermento feitas com fermento biológico em lata, tá? Até bem pouco tempo atrás, e acho que até hoje você ainda acha muitas latas, só que antes de virar um potinho plástico, era fermento enlatado. E também o em lata durava muito mais do que esse aqui, que hoje tem validade de, sei lá, 1 ano e meio. Aquele lá durava 2, 3 anos a latinha, tá? Era muito interessante. E você vai ter toda sorte, não trouxe aqui, que também não vale a pena trazer, toda sorte de frutas de todo tipo, tá? Essa daqui são ameixas secas. Você sabe qual é o conservante dessa aqui? Essa daqui é uma das mais interessantes, porque a grande maioria das outras, ela é conservada numa calda de açúcar, de água e tudo mais. Essa daqui não, ela é seca. Você abre a lata, você vai ter umas ameixinhas secas lá dentro. Eu tinha, até bem pouco tempo atrás, latas de uva, assim, uva passa, latas de castanhas, latas de um monte de outras frutas e recursos secos, desidratados, tâmaras. É muito comum, principalmente no Oriente Médio, para o pessoal que conhece um pouco mais de culinária persa, árabe, você vai ver que eles usam muitas latas que vêm de lá, de ameixa seca, uva seca e muitas coisas em passas também. Figo em passa, por exemplo. Aqui a gente tem figo em calda, abacaxi, salada de fruta, pêssego, que é o clássico, tá? Que são extremamente simples de se comer e fáceis de se comer, que valem muito a pena para você comer, ok? Esse daqui é um tipo de preparação também bastante fácil de você achar no Brasil. Eu sei que algumas regiões do Brasil tem até muito mais coisas que outras. A gente tem ali, que a gente recebeu de um inscrito, passas ao rum, a gente tem pêssego com abacaxi ao vinho, tem várias, curau, tem um monte de latas como essa rolando no Brasil afora por aí, ok? E talvez a mais desejada,
e amada de todas as latas é essa daqui. Essa é a minha preparação. As castanhas também, tá? As castanhas são difíceis de manter aqui em casa, tá? Eu já roubei algumas, mas eu roubei, tipo, de 10 eu roubei uma. As outras 9 foram eles que roubaram, tá? Castanha de caju, por exemplo, em lata, castanha do Pará, tem um monte delas em latinhas que são roubadas ali, ó. Tá? Mas essa daqui, se eu não esconder, ela desaparece, tá? Agora, antes de começar a live, ela já estava olhando e me convocando a abrir essa lata aqui, ok? Não. Depois desse negócio que você fez, eu comer, você vai ter que abrir essa para experimentar. Então, é sempre assim, sempre tem uma desculpa. Outro dia foi que o gosto estava ruim, que a última, olha o chaveco daqui, foi o vermelho, tá? O vermelho chegou para mim e falou assim, o gosto estava muito ruim, pai, da última que nós comemos. Eu falei, sério? Então eu vou abrir uma agora só para ver se... então assim, toda vez que falta um doce aqui, sabe aquele doce, depois que a pessoa abre aquela caixa mágica que fica na cozinha 153 vezes e encontra exatamente a mesma coisa lá? Tem um outro que precisa esconder. Qual? Marrom glacê. Marrom glacê também. Mas é caro, né? Esse daí não compra muito. Depois você nem adianta você procurar que você não acha, né? Tá difícil de achar em lata. Então, aí, sabe que tem uma caixa mágica que a pessoa sempre abre ela achando que vai ter uma coisa nova lá dentro que nunca tem, que é a tal da geladeira, né? Aí eles zanzam de um lado, zanzam para o outro, aí eles acampam do lado do armário de preparações ali e fica todo mundo olhando para o armário até que alguém apareça com uma lata dessa na mão, correto? Eu vou abrir ela para vocês. Pega ali uma colher para mim, por favor. Isso daqui talvez seja uma das coisas que eu mais gosto na minha vida e desde a diabetes, a que eu mais sinto falta, tá? Filha da puta, continuou bonito. Eu não vou comer. Não vou mesmo. Olha. Se você não experimentou ainda o doce de leite da Itambé, meu amigo, você não sabe o que você está perdendo. Itambé patrocina a gente. Olha isso. Pode passar o tempo que for. Raposa? Agora você faz uma cara de feliz. Não, aqui, na câmera. Vai. Isso é cruel demais, né? Isso é cruel demais. Eu não sei dizer a quantidade. Eu vou até dar uma lida aqui. Ó. Uma colher de sopa disso daqui tem 70 calorias. Uma colher, essa que a Raposa comeu agora tem 70 calorias. Tá? 70 calorias. Essas pessoas eu tô nas comem comidas comfort food. Comfort food? Eu comi todas as calorias que eu podia, com sagu, com torta da avó de farofa. É verdade, essa semana você tá, né? Isso daqui é talvez uma das que mais acabe rápido, e essas latas de doce aqui são, eu acho que de todas elas que a gente mostrou até agora, as mais toleráveis e a que mais todo mundo gosta. Nem senti o tá? gosto. Então, sinceramente, ela é metade do preço de uma lata de leite condensado. E já vem pronta desse jeito aqui. Eu nunca mais comprei lata de leite condensado para fazer leite ou para fazer doce depois que esses negócios apareceram no mercado. Correto? Raposa? Oi. Presente para você. Afasta de mim essa tentação. Vou até tomar um gole d'água aqui, porque é triste. Essa daí foi a que eu mais senti falta. E por fim... Eu peguei o cabo, tá? Não pode enfiar. E por fim, não, acabou. A colher, Acabou, acho que o que eu separei para mostrar hoje já acabou. Você tá perdoado, viu? Mostrar. Tá perdoada? Da dobradinha. Da dobradinha? E da salsicha? Vale uma salsicha, uma dessa daí? Não, nem pensar. Raposa, Nem que pensar. isso? Salsicha não. Então, olha só. Dicas finais para latas. Primeiro, olha tudo que você puder. Você vai achar muita coisa em lata. Você vai achar até kit de primeiros socorros em lata. Houve um tempo, década de 80, começo da década de 80, começo da década de 90, que tudo era feito em lata. Tudo, tá? Desde de pós-Segunda Guerra, eu fui escoteiro naquela época, lobinho escoteiro, quase todo o nosso equipamento era em lata.
kit de primeiros socorros era em lata, não era em plástico, não tinha a indústria do plástico que tem hoje. Não tinha garrafa PET. Enfim, você mantinha kits de primeiros socorros em lata, e hoje vende ainda uns kits de primeiros socorros que vêm em latinhas, exatamente para você abrir ali e usar na hora que você mais precisar. Olha, se você estudar um pouco, você vai ver que latas são um recurso incrível. Grãos, carnes, combustíveis, kits, enfim, hoje em dia você consegue achar basicamente tudo em latas. Existem lugares que têm verdadeiros mercados imensos de latas. Você consegue, por exemplo, comprar latas virgens de qualquer tamanho, até lata de óleo de 18 litros, para poder fazer armazenagem de grãos, para você poder fazer armazenagem de carnes, por exemplo, fritas, e você faz elas dentro da própria banha. Enfim, existe uma gama imensa de recursos montados em latas que você pode usar para a sua preparação. O que você tem que entender é, saiba fazer a gerência disso daí. Saiba como você vai complementar isso daí. A melhor forma de fazer isso, de você manter comida para tempos difíceis, é através de cardápio. Você literalmente elabora um cardápio onde as latas entram dentro daquela necessidade que você vai ter. Digamos que você tem 30 latas de atum. Essas 30 latas de atum vão vencer daqui 3 anos, tá? Então, você vai ter que ter num sábado ali, para você não perder o seu estoque, você sabe lá, você vai pegar o seu planner. Inclusive, a gente tem planner aqui no Guia do Sobrevivente que serve exatamente para isso. Você vai montar o seu planner, a sua agenda, e vai ver lá. Fala, sábado, noite da pizza. Então, você vai fazer pizza de atum. Você vai fazer umas 3 ou 4 pizzas de atum que você mata metade das suas latinhas. Depois disso, você vai comer feijoada em lata. Ou você pega um domingo, daqui 6 meses, e fala, hoje não tem almoço, hoje não tem janta, por exemplo. Hoje a janta é lata. E que cada um escolhe uma lata e coma uma lata no domingo. Coma o que tiver a fim de comer de lata ali no domingo, ou que seja feita uma torta, por exemplo, ou uma sopa, ou uma coisa. É assim que você vai torrando as suas latas e trocando essas latas por latas novas. A lata é confortável, porque você tem 2 anos, 3 anos para fazer isso, para renovar essa lata. Então, dá para você manter um estoque por bastante tempo, e se você tiver os cardápios certos, com um pouquinho de arroz armazenado, só as latas já te garantem bastante, correto? Talvez, e não é à toa, que essa seja uma das coisas mais pedidas aqui no canal, talvez essa seja uma das coisas mais vistas nos filmes de distópicos pós-apocalípticos, mas, na real, se tem realmente uma preparação que é bastante útil, embora muitas vezes o gosto não seja, mas que é bem comida de apocalipse mesmo, são as latarias. Raposa, faz favor para mim, fala do curso para eles. Que muita gente não viu o curso nessa live nova aqui. Ah, pois é, e o link ficou lá na outra. Para quem não conhece ainda, não ouviu falar, tá chegando aqui agora, o Guia do Sobrevivente tem algumas publicações e um curso. Então, eu vou falar para vocês das publicações, que uma é Como Sobreviver a Crises e Ameaças, que a gente faz um panorama para você entender o que é o sobrevivencialismo, tá? Então, é uma visão geral. O segundo livro que a gente publicou é o Guia do Sobrevivente, volume 2, Como Armazenar e Conservar Comidas para Emergência. Depois a gente tem um planner que auxilia você aí a montar suas preparações, a organizar os seus estoques. E, mais recentemente, o ano passado, nós lançamos o curso Guia Off-Grid, que traz um pouco da nossa experiência. Na verdade, a gente meio que traduziu a nossa experiência desses 10 anos para vocês, para facilitar aí a vida de vocês nessa busca por uma vida mais fora do sistema. O curso, ele é feito em 12 módulos, nós estamos no 9º módulo, porque nós estamos escrevendo ele ainda, diante de tudo que está acontecendo, então a gente está adaptando ele, um pouco dele para a realidade atual. Então, estamos no 9º, se você compra hoje, você pega os 8 módulos, tá? Você tem, agora, esqueci disso, agora você tem 2 opções de compra, você pode comprar o pacote fechado dos 12 módulos, e aí você já acessa os primeiros 8 módulos e tem o planner lá para vocês de bônus que a gente colocou.
Ou você pode comprar agora de 2 em 2 módulos. Então, o primeiro e o segundo módulo já estão disponíveis. Isso para facilitar, porque as pessoas estavam falando, está muito caro, não consigo comprar, então a gente vai dividir eles em 6 módulos, em 6 produtos de 2 módulos, tá? Fica bem então, mais barato. Todo mês vai sair 2 módulos. Então, você pode comprar agora o módulo 1 e o 2, no final desse mês, o 2 e o 3, 4 e 5, 5 e 6, 7, 8, 9, 10. E assim vai, ok? Então, no curso Off-Grid, a gente traz um pouco dessa experiência para quem quer viver, para quem quer sair da cidade, mas para quem quer viver fora do sistema em meios urbanos, tá? Ele é totalmente adaptável à realidade da onde você está. Então, se você fala assim, daqui 10 anos eu quero me mudar para o interior, você vai ter um roteiro ali de como se planejar para essa mudança. Como fazer, como escolher uma cidade, como escolher uma propriedade, como escolher uma casa, estando fora, né, você estando mais longe, como que você vai escolher essa casa, o que você precisa avaliar nessa propriedade. Depois a gente fala sobre, quase todo módulo, sobre mulher sobrevivencialista, crianças no sobrevivencialismo, a gente sempre traz uma receita, um projeto, a gente já falou de kits, a gente tem o módulo 5 e 6 que é exclusivo sobre montagem de BOB, vai de A a Z, tudo que você precisa saber. O módulo 7 e 8, a gente fala da pirâmide sobrevivencialista, que trata... integra a linha do tempo, eventos de curto, médio e longo prazo. Os 5 primeiros módulos, a gente abordou bem a questão de protocolos de segurança doméstica, seja em área rural ou em área urbana, todos os aspectos da mudança de vida para quem quer sair fora da cidade. Como correr pelas margens do sistema. Exatamente. Tudo isso baseado nas nossas experiências. Exatamente. E então, assim, a gente está fazendo com o maior carinho, o mais completo possível, para facilitar a vida de vocês, porque a gente sempre, às vezes a gente até demora, porque quando a gente está escrevendo, a gente se perde um pouco. E quando a gente mudou, aconteceu isso. Isso não seria legal a gente trazer essas dicas? Então, a gente está resgatando, sem contar que no último teve uma parte inteira que a gente conta toda a nossa história, né? Como todo o nosso trajeto, de quando a gente saiu até hoje, enquadrando dentro da pirâmide sobrevivencialista. Então, vocês conseguem ter aí uma noção desses eventos de curto, médio e longo prazo. A gente usou a nossa história exemplificando. Exatamente. Posso terminar? Pode, tchau. Eu vou responder algumas perguntas. Vamos lá. Quem tiver pergunta, manda agora. Batata vai virar zumbi. Nossa, essa semana eu ouvi de monte isso por conta da vacina, né? Meu Deus do céu. Cara, só doeu pra cacete a vacina. Não aconteceu absolutamente mais nada. Tá? Eu acho que o pessoal da fake news devia inventar outro tipo de historinha para isso. O que eu acho de comprimidos de cafeína? Ótimo, só que você já viu o prazo de validade dos tais comprimidos de cafeína? É muito pequeno, energético também, tá? Então, não é algo que você consiga armazenar por longo prazo, embora você tenha uns saquinhos de energético que durem por 2 anos, que é uma espécie de gel concentrado, mas é caro, ok? Que é aquele que você compra em loja de... Exatamente, suplementos. Se pode armazenar carne em lata em local subterrâneo. Muitos dos root cellar, eles são geladeiras de raízes. Cara, eu vou estar falando muito de root cellar no nosso curso, no módulo desse mês, tá? Tem uma parte enorme explicando exatamente isso, e principalmente da confusão que a galera faz entre root cellar e bunker. Não é nosso, não, né? Não. Você dá uma salsicha por salsicha para ver no que acontece. Eu dei uma para a salsichinha, ela não pegou, não. Ela largou ali. Obrigado, Pedro. Olha, tem uma coisa interessante aqui, ó. Algumas latas são de papelão na lateral. Principalmente Sim. farinhas, leite em o Roger, pó. né? Tem que ficar atento a isso. Eu já vi isso também, tá?
Cara, se você não comprar a lata, não abrir, não vistoriar, você compra uma, vê qual é que é, e depois você vai buscar as outras, tá? Faz a sua preparação mais por experiência e cardápio do que pela embalagem propriamente. Leite e algumas outras latas realmente não são latas, são embalagens de papelão só com aquele alumínio em cima. Rodrigo, sim, estamos todos felizes que o Frizinho Corno apareceu, mas ele baixou o som mais cedo hoje. Agora, se você ficar com o som até às 8 horas, depois das 8 horas, aí, aglomeração, pessoas, a prefeitura está tirando fora. Então, eles estão fechando, ele está parando mais cedo. Por isso que eu não cantei para vocês hoje. Mas o corno está vivo. E continua corno pelo jeito, tá? Foi o dia inteiro hoje. Não, o pior é que o salsichinha não passa nem perto das berinjelas da raposa. Ah, o canhão Proforte. Vocês não veem o nosso Instagram, né? Pois é. Pois é, vocês não veem o nosso Instagram. A gente não vai ter um canhão real, mas a gente vai ter uma réplica de um canhão. Ele tem alguma coisa dentro dele que impede que ele dispare munição real, mas tem gente no Brasil que fabrica canhões, não sei se você sabe, aqueles bem lindões, igual vocês veem aí nos fortes e tal. Então, já temos aí um contato que vai nos conceder um canhão para pôr no teto, né? E esse cara, ele vende essas réplicas para espantar pássaro, é isso, né? Pássaro de plantação. Então, existem esses negócios já. Na hora que ele começou a falar comigo, eu estava achando que era zoeira, mas existe, é um negócio muito comum, são máquinas construídas, ficam explodindo a cada 1 hora, a cada meia hora, 40 minutos, dá uns estouros assim, que espantam os pássaros. E esse cara fabrica isso daí, só que ele fabrica no formato de canhões mesmo, canhões, sabe, aqueles canhõezões de boca, assim, e esse negócio fica disparando. Dentro tem um negócio que faz ele rotacionar. Cara, eu achei isso lindão demais, e ele prometeu um pro Forte, então já tô dentro. Tô dentro. Lá no topo. Eu falei que iria colocar uma bateria antiaérea lá, os caras tiraram o sarro de mim.